Pondé, tem não sei se é um fenômeno mesmo, isso permanece mais algumas semanas ou não, mas no processo eleitoral aqui de São Paulo. Apareceu uma pessoa que eu conhecia de ouvir falar, nem sabia quem era, chamado Pablo Marçal. Virou candidato por um pequeno partido que nem tem tempo na televisão, não tem deputados no parlamento, e acabou virando momentaneamente, será? É uma pergunta, uma febre nesse processo eleitoral. No Brasil, nós confundimos algumas vezes pesquisa com eleição. Eu estava até fazendo um levantamento em 2022 de pesquisa às vésperas do primeiro e segundo turno em São Paulo para o Senado e presidência, e tem diferenças assim abissais, né? Para o Senado, o Márcio França estava eleito com 14 pontos à frente do astronauta. No dia seguinte, o astronauta venceu com 14 pontos à frente do Márcio França. Então, teve as coisas assim, as mais estranhas. Mas parece que ele é um dos protagonistas, mesmo se não for eleitoralmente, ao menos nos debates. E é uma figura nesse sentido diferente, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Eu faço para você a seguinte questão. Ele é na sua avaliação, claro que no calor da hora falta muito ainda. Ele é uma tendência momentânea? Ele é um fato que daqui para frente deve se repetir? Ou é algo que vai, de certa forma, não sei se a expressão é melhor, contaminar o processo político e daqui para frente todos serão Pablo Marçal, né? Terão de imitá-lo, terão de ter o mesmo tipo de representação. O que você considera? Olha, eu acho que, do ponto de vista, pelo menos, do último debate, parece que quase todos estão imitando ele, talvez menos a Tabata, né? Pelo menos como comportamento no debate, já há um indicativo. Eu entendo que se ele permanecer sendo um candidato competitivo no plano das pesquisas, certo? Eu entendo que ele é uma espécie assim de um balão de ensaio que ele mesmo criou à direita das redes sociais, regada bastante dentro do universo pentecostal, né? Quase mágico, né? E a gente sabe que eu tenho um entendimento, talvez um macro entendimento, Vila, de que a política ela opera muito mais no registro religioso do que no racional. Quando eu digo religioso, eu quero dizer mitos, né? Processos irracionais de adesão, processos emocionais de resposta, é isso que eu quero dizer com religioso. Né? É essa a questão. Então, nesse sentido, eu acho que ele representa, sim, uma espécie assim, de um ensaio de um novo Bolsonaro, de certa forma, ainda mais claramente ligado ao movimento pentecostal mágico, de vocação mágica, né? E, ao mesmo tempo, ele representa uma figura que é um self-made man, de alguma forma, segundo o que dizem, segundo o que ele fala, que representa uma espécie de sucesso do liberalismo popular, que é, sem dúvida nenhuma, uma característica do pentecostalismo popular brasileiro, né? Ah, o Gessé de Souza já tinha falado desse liberalismo popular em relação ao pentecostalismo, né? E me parece que ele tem um discurso que se oferece como representativo disso. Ao mesmo tempo, ele é uma espécie de outra opção dentro da esquerda, da direita, não da esquerda. Uma outra opção, que significa, ele força a barra, chamando Nunes de esquerda, né, como a gente sabe, mas assim, entre uma direita que tenta se aproximar, digamos assim, de um funcionamento clássico à direita, sem grandes arroubos, ou seja, um personagem como o prefeito é alguém que podia ser candidato a ser candidato de centro, né? Centro-direita. Então, uma figura que não tem arroubos, uma figura que é mais ou menos discreta para um político. Muita gente não gosta dele por causa disso, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser positivo num segundo turno em que ele vá contra o Boulos, pode ser que o Nunes, se ele passar isso, esse fator dele de ser um pouco mais discreto, né, o ajude num segundo turno com o Boulos. Mas o Pablo Marçal, você me pergunta se ele é uma tendência, eu acho que ele pode ser uma tendência, sim, no Brasil. Ele pode ser uma tendência no estilo farsesco das redes sociais, né, que as redes sociais têm essa característica farsesca, essa coisa
absolutamente dele falar, não, isso aqui é um circo mesmo, um teatro, sei lá, todo mundo mente, né? Então, investir na ideia de que as pessoas de fato não checam informação, o que já é uma suspeita da ciência política, né? Que ninguém pesquisa nada. Na verdade, muitas vezes, se alguém pesquisa alguma coisa é para reforçar o viés anterior. Então, eu acho um fenômeno importante, principalmente porque, ele está vinculado a grupos evangélicos significativos, e aí ele disputa o poder com o Bolsonaro, né? Ele disputa esse poder, como o risco de ser uma espécie de Bolsonaro jovem, uma versão nova, ou, sabe, como se fala em celular, alguma coisa assim. E, então, ele parece ter até então um eco dentro da população evangélica, ou pelo menos parte dela, e, ao mesmo tempo, ele é a gente pode chamar, como se o Aristóteles falava que o homem é um animal político, né? A gente pode dizer que o homem contemporâneo do século XXI é um animal de redes sociais. E, nesse sentido, ele também pode ser representativo. Por isso, me parece que ele é um fenômeno, aliás, está todo mundo ligado nisso, um fenômeno que deve ser observado de perto. Não estou nem falando só do ponto de vista ideológico. O que a gente observa hoje, principalmente, é do ponto de vista ideológico, né? A esquerda atacando o próprio direita do Nunes, centro-direita também atacando, o governador falando uma frase que é muito significativa, que é dizer que o Marçal é a porta de entrada do Boulos na prefeitura, né? Que é o que muita gente acusava o Bolsonaro de, se ele ganhar, ele ser a porta de entrada do retorno do PT, o que aconteceu, né? E se o Marçal vai para o segundo turno com o Boulos, é possível que muita gente que não votaria no Boulos vote no Boulos diante do horror que considera ser o Marçal. E o Nunes, como ele é uma figura mais de centro, centro-direita, uma figura mais discreta, de repente pessoas que não votariam no Marçal, num segundo turno votaria no Nunes, né? Então, eu acho que é um fenômeno importante e pode ser representativo, sim. Você fala da miséria da democracia, alguma coisa assim. Eu acho que a democracia ela tem tocado na parte mais baixa, e quando eu quero dizer baixa, eu não estou falando miserável politicamente, na parte mais baixa no sentido do resto do chão da sociedade, no sentido de capilarização, né?